Em vídeos anteriores já apresentei duas características ligadas aos verbos: o tempo, que indica quando um evento acontece, e o aspecto, que indica a perspectiva pela qual o evento é abordado. Hoje vamos falar sobre outra característica dos verbos, a modalidade. A gente pode definir modalidade como uma expressão do estado da proposição sem fazer referência a uma característica do evento. Ou seja, a modalidade é uma maneira de posicionar o que é dito no campo da realidade ou das ideias. A definição é um pouco meh, e de fato existe muita controvérsia sobre o que se enquadra como modalidade e o que não se enquadra. Não existe consenso entre linguistas entre o que é modalidade e como a modalidade se classifica. Então eu vou apresentar aqui um pouco de tudo que costuma ser incluído dentro do pacote modalidade. Em geral, existem duas formas como a modalidade pode se expressar em línguas, através dos modos ou de sistemas modais. A gente pode dizer que o modo é uma modalidade gramaticalizada, através de morfemas flexionais. Dizemos que uma língua possui modo quando os verbos conjugam considerando isso. Já os sistemas modais expressam modalidade por expressões, termos acessórios no discurso, como verbos auxiliares, advérbios, adjetivos, etc. Vamos começar falando de modo. Em línguas que apresentam marcação de modo nos verbos, geralmente há dois modos principais chamados de indicativo e subjuntivo, ou reales e irreales. Alguns linguistas equivalem o conceito de reales com o de indicativo e o de irreales com o de subjuntivo, mas existem algumas diferenças entre os dois sistemas. O sistema indicativo-subjuntivo ocorre principalmente em línguas nativas da África e da Eurásia, enquanto o sistema reales e reales ocorre principalmente na América e na Nova Guiné. Temos a distinção indicativo-subjuntivo no português, certo? Usamos o indicativo para indicar fatos, coisas tidas como tendo experiência real em algum momento do tempo. Ele derrubou a tigela e sujou o chão. Os verbos derrubou e sujou estão no modo indicativo, representando um evento que de fato aconteceu. Já o subjuntivo a gente usa para indicar outras situações que não representam um evento que de fato acontece. Talvez ele derrube a tigela e suje o chão. Os verbos derrube e suje estão no modo subjuntivo, expressando uma possibilidade, algo que não aconteceu ou acontece, mas que é possível. Se ele derrubasse a tigela, sujaria o chão. Aqui, derrubasse também está no modo subjuntivo, está indicando uma condição. Por outro lado, o verbo sujaria é considerado como estando no modo indicativo em português, no futuro do pretérito, apesar de aqui não se referir de fato a um evento certo, a um fato. Apesar de o indicativo em geral indicar a realidade e o subjuntivo uma ideia, essa divisão não é exatamente clara e é a mesma em diferentes línguas. Em usriquiano, por exemplo, uma frase como a do último tipo teria os dois verbos no subjuntivo. Wenn's regnet, der ich daheim bleibe. Se chovesse, eu ficaria em casa. Mas literalmente seria algo como se chovesse, eu ficasse em casa. Por outro lado, em Wenn's regnet tut, du nicht daheim bleibe, se chover, eu ficarei em casa, nenhum dos dois verbos está no subjuntivo, mas sim no indicativo. Literalmente, se choverá, eu ficarei em casa. Em português usaríamos o subjuntivo para indicar a primeira parte, com a condição. Em usriquiano, o subjuntivo também é usado para passar informações que foram adquiridas de outros e dos quais a gente não pode afirmar a veracidade ou não queremos nos comprometer de que são verdade. Veja esse exemplo. Der sagt sein Frau wäre nicht daheim. Ele disse que sua esposa não está em casa. Literalmente, ele disse que sua esposa não estivesse em casa. Como a pessoa proferindo a frase não consegue confirmar se a esposa está em casa ou não, ou seja, se que o que ele disse é verdade ou não, se usa o subjuntivo. Em geral, em línguas indo-europeias, o subjuntivo possui um uso bem amplo, podendo indicar desejos, expectativas, condições, ordens, incertezas e muito mais. Em outros casos, o uso é bem mais restrito. Veja esses exemplos no Swahili. Ikiwa nakupenda atakuja. Se ele te amar, ele virá. Literalmente, se ele te ama, ele virá. Ambos os verbos no indicativo. Ikiwa angekupenda angekuja. Se ele te amasse, ele viria. Literalmente, se ele te amaria, ele viria. Ambos os verbos estão numa conjugação condicional, mas essa conjugação ainda é considerada morfologicamente como sendo parte do indicativo em Swahili, por mais que ela expresse inteiramente uma condição não real. Às vezes ela é classificada como um modo separado, chamado de irreales, mas morfologicamente ela é mesmo parte do indicativo. Akupende na aje. Que ele te ame e venha. Agora sim temos o verdadeiro subjuntivo do Swahili. Perceba a troca da vogal final de A para E.
que é a marcação morfológica do que se considera o subjuntivo do Swahili. O subjuntivo geralmente tem o papel de passar um desejo, um dever ou uma ordem, então sendo similar ao uso do subjuntivo presente do português. Se considerarmos que o condicional do Swahili é um modo separado do indicativo, a gente poderia dizer que Swahili possui 4 modos. Indicativo, anakupenda, ele te ama. Subjuntivo, akupende, que ele te ame. Condicional, angekupenda, se ele te amasse. Imperativo, penda, ama. O imperativo é um modo que expressa uma ordem e frequentemente ocorre em línguas com os modos indicativo e subjuntivo. Na maioria das línguas, o imperativo é usado apenas para a segunda pessoa, para dar uma ordem diretamente a quem se está falando. É o caso do Swahili aqui. Para dar uma ordem a uma terceira ou primeira pessoa, usa-se o subjuntivo. Em português, a gente pode usar o imperativo também para a primeira e a terceira pessoa, certo? Mas eles são morfologicamente idênticos ao subjuntivo presente dessas mesmas pessoas. Outras línguas possuem 2 modos exclusivos para dar ordens. Um modo para a segunda pessoa, o imperativo, e outro para a terceira, o jussivo. O turco é um exemplo desse tipo. Koş, corre, no imperativo. Koşsun, que corra, jussivo. Bom, com isso a gente já avançou bastante na apresentação de modos adicionais, além do indicativo e subjuntivo. Então vamos falar agora sobre como os modos reales e irreales ocorrem em línguas com essa distinção. Uma língua com esses 2 modos é o Manam. No reales temos coisas como Uraipura, choveu, ou mais literalmente algo como chove. Não existe marcação de tempo. O reales é usado para expressar eventos do passado ou do presente, fatos, coisas que realmente ocorrem ou ocorreram. No irreale teríamos Urangapura, choverá, ou mais literalmente algo como chova. O futuro é expresso usando-se o irreales, já que o futuro ainda não aconteceu e, portanto, não pode ser visto como um fato. Agora vejam uns exemplos combinando os 2 modos. Ngapile e bebe, ele dirá que pode, ou literalmente algo como ele diga, ele pode. O primeiro verbo, ngapile, está no irreales, ele dirá, ele diga, pois se trata do futuro. Algo incerto, algo que não é um fato. E bebe, ele pode estar no reales. Apesar de se referir a um fato no futuro, quando o ato de dizer ocorrer, o ato de poder será um fato. Tamago irere zamangapura. Meu pai quer que ele venha amanhã. Irere, quer, no reales. A vontade do meu pai é real. Ngapura, ele venha. É o evento que meu pai almeja, mas que ainda não é real. Veja que uma evidente diferença entre línguas com a distinção indicativo versus subjuntivo, daquelas com a distinção reales versus irreales, está na forma de tratar o futuro. No primeiro tipo de língua, o futuro costuma ser expresso pelo indicativo, enquanto no segundo tipo é expresso pelo irreales. Existem também línguas em que os modos são bem mais variados e não se enquadram exatamente nesses 2 moldes. O japonês é um exemplo disso. Temos o modo indicativo, ou reales, hon o yomu, leia um livro. O modo volicional, hon o yomo, leiamos um livro. O modo imperativo, hon o yome, leia um livro. O modo potencial, hon o yomeru, eu consigo ler um livro. O modo condicional, hon o yomeba, se eu ler um livro. Muitas dessas expressões de modalidade mais específicas, como desejo, capacidade, necessidade, etc., são na maioria das línguas expressas por sistemas modais e não por um modo propriamente dito na flexão dos verbos. Mas antes de falarmos deles, vem aquele pedido de sempre. Se você curte esse canal e aprende com ele, considere se tornar um membro para me ajudar a seguir trazendo conteúdo. Além de contribuir para a produção dos vídeos, você tem vantagens extras por se tornar um membro. Você tem direito a selos de fidelidade e emojis personalizados, prioridade de resposta nos comentários e possibilidade de me consultar por e-mail ou WhatsApp para assuntos relacionados ao canal. E dependendo do nível que você assinar, também tem direito a participar de um grupo de WhatsApp comigo e outros apoiadores e ter acesso a conteúdo exclusivo, como os artigos e livros que eu consulto para a produção dos vídeos e outros materiais para estudos de línguas. Vale a pena, hein? Quando falamos de sistemas modais, não estamos falando de uma modalidade gramaticalizada. Trata-se então de algo mais no campo da semântica que da morfologia ou sintaxe. A modalidade nesse caso pode ser introduzida de formas bem variadas. Pode ser usando um adjetivo. É certo que ele vem. Pode ser um advérbio. Talvez ele venha. Ou um verbo. Ele precisa vir. Verbos que expressam alguma versão de modalidade são chamados frequentemente de verbos modais.
especialmente se eles possuem um funcionamento similar na gramática da língua, como verbos auxiliares, por exemplo. Diversos linguistas, especialmente semanticistas, eu acho, não consideram o modo gramatical como fazendo parte da expressão de modalidade de uma língua. Acho isso um tanto bizarro e ilógico, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Nem sou linguista, sou um entusiasta de línguas que estuda linguística como hobby. Mas enfim, classicamente as expressões de modalidade, do ponto de vista semântico, são divididas em 3 categorias: modalidade dinâmica, deôntica e epistêmica. Eu vou falar apenas superficialmente de cada categoria porque sequer existe consenso sobre o que se enquadra em cada uma entre os semanticistas. Sim, é uma área completamente caótica. Enfim, modalidade dinâmica costuma incluir expressões que indicam possibilidade, capacidade ou necessidade, como em ele consegue resolver o problema sozinho. Amanhã pode chover o dia todo. Preciso ir ao banheiro. A modalidade deôntica costuma incluir expressões que indicam dever, obrigação, permissão ou desejo moral, como em você deve ficar em casa. Posso fazer uma pergunta? Eles estão proibidos de vir. É bom que ele chegue logo. E a modalidade epistêmica indica probabilidade, como em talvez haja dinheiro no cofre. Ele já deve estar em casa. Acender a luz pode ajudar na leitura. Existem ainda expressões que indicam vontade, né? Como em eu quero erradicar o capitalismo e o sionismo. Pois nesses casos não existe consenso se essa expressão entra como modalidade dinâmica ou deôntica, ou mesmo se deveria ser considerada uma expressão de modalidade. Ou seja, analisar modalidade do ponto de vista semântico é um horror. Por isso eu prefiro focar na gramática mesmo, deixo a semântica para os semanticistas. Por fim, existe mais uma característica frequentemente associada com modalidade, que é a evidencialidade, e é algo que pode ser gramaticalizado também em algumas línguas. Mas a gente vai tratar disso em outro vídeo. Agora me diz aí se as línguas que você fala ou estuda possuem modos gramaticais, e se sim, quais são eles? E se você tem uma conlang, como lida com a modalidade? Além de se tornar um membro do canal aqui pelo YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se, se for mais conveniente para você. Ou se você não pode se tornar um apoiador regular, também pode fazer uma doação espontânea via Pix ou PayPal. Mande junto uma sugestão de vídeo. As sugestões de apoiadores são sempre prioridade. Você também pode ajudar de graça com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se e ative as notificações para ser informado de vídeos novos. E me segue lá no Instagram também. Obrigado e até mais!